E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a essa nossa revisão esquematizada e super focada na Lei Federal número 13.675 de 2018. Se você está com a preparação a 1000 por hora para os concursos da área de segurança, já deve saber que essa é aquela norma raiz, a lei fundamental que cria a Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, a famosa PNS-PDS, e de quebra ainda institui o Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP. O nosso objetivo hoje não é ficar lendo artigo de lei não, tá? A gente vai fazer um resumo bem cirúrgico, bem direto ao ponto, para garantir que aqueles temas que as bancas mais amam cobrar fiquem grudados na sua memória. Bom, vamos direto ao assunto. O nosso mapa mental de hoje está dividido em 6 passos bem lógicos. Primeiro, a criação do SUSP e da PNS-PDS. Segundo, princípios e objetivos. Terceiro, a diferença entre membros estratégicos e operacionais. Quarto, o Cinesp e o programa Pró-Vida. Quinto, os conselhos e planos. E, por último, vamos fechar com uma questão prática para testar o que a gente viu. Bora lá? Seção 1. A criação do SUSP e da PNS-PDS. Logo no artigo 1º, a lei institui duas coisas que parecem iguais, mas não são. A primeira é a PNS-PDS, a Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. Pensa nela como o campo das ideias, sabe? É a teoria, a grande visão estratégica de como o Estado deve agir para preservar a ordem pública e proteger a gente e o nosso patrimônio. É aquela diretriz maior de atuação coordenada e integrada. Agora, do outro lado da moeda, a gente tem o SUSP, o Sistema Único de Segurança Pública. Se a política é a ideia no papel, o SUSP é a máquina rodando na prática. É a rede de execução, é o que coloca aquelas diretrizes ali no mundo real, tudo sob a batuta do ministério responsável. E aqui, gente, vai um alerta gigante para quem faz prova. As bancas adoram, mas adoram mesmo, fazer uma pegadinha invertendo esses dois conceitos. Então grava aí. Política é teoria e estratégia, sistema é a estrutura e execução prática, beleza? Passando para a seção 2, princípios, diretrizes e objetivos. Olha só, o pulo do gato aqui não é tentar decorar cada vírgula, mas sim focar no que as bancas procuram. O artigo 4º traz um monte de princípios, mas você precisa ficar de olho no uso comedido e proporcional da força e preste muita atenção nisso, na exigência que entrou com a Lei 14.751 de 2023. Agora é obrigatória a aprovação em exame toxicológico com larga janela de detecção para quem quer entrar nas instituições de segurança. E você sabe, né? Novidade legislativa é um imã para examinador, tem que saber. Quando a gente olha para as diretrizes e para os objetivos, o foco do SUSP fica bem claro. Expressões como atendimento imediato ao cidadão e a priorização de políticas de redução da letalidade violenta aparecem de forma bem marcante. Entender esses objetivos não é só teoria. Isso te ajuda demais a deduzir a resposta certa na hora do aperto, porque mostra a essência protetiva e garantista de toda a lei. Seção 3. Membros estratégicos e operacionais. Isso nos leva a um ponto que ilustra perfeitamente como a engrenagem funciona. A lei divide as tarefas. De um lado, no parágrafo 1º do artigo 9º, a gente tem os integrantes estratégicos. Quem são eles? São os chefes, os formuladores de políticas, União, Estados, Distrito Federal, municípios, os conselhos. Do outro lado, no parágrafo 2º, estão os integrantes operacionais. Essa é a galera da linha de frente. Polícias, corpos de bombeiros, guardas municipais, perícia, sistema prisional. É simples. O estratégico planeja, o operacional bota a mão na massa. Mas vem cá, como é que a gente mede se o trabalho dessa galera operacional está dando resultado? A lei foi bem inteligente nisso. O artigo 12 traz critérios sob medida para cada grupo. A polícia judiciária, por exemplo, é avaliada pela elucidação dos crimes, a polícia ostensiva pela incidência criminal nas ruas. Já os bombeiros militares são medidos pelo tempo de resposta aos desastres. Faz todo sentido, não faz? E o sistema prisional entra na avaliação pelo número de vagas e pelo índice de reiteração criminal. Cada um no seu quadrado. Seção 4. Cinesp e o programa Pró-Vida. Certo, vamos falar de ferramentas práticas. Primeiro, o Cinesp. Ele é basicamente o grande cérebro digital da operação, integrando dados de segurança, presídios, rastreio de armas, perfis genéticos. Mas aqui vai um detalhe fresquinho para vocês. Em 2024, uma lei nova incluiu expressamente no Cinesp o acompanhamento de dados sobre a violência doméstica e familiar contra a mulher. É uma informação super atual e com uma chance gigantesca de aparecer na sua prova. O outro pilar prático é o programa Pró-Vida. E esse é fantástico porque olha pro lado humano. A lei de 2018 já falava nele, mas em 2023 ele foi super ampliado. O foco aqui é a saúde mental, biopsicossocial e a segurança ocupacional dos próprios policiais e agentes.
O programa traz diretrizes de prevenção ao suicídio, garante atendimento psicológico e carga horária humanizada. No fim das contas, é o Estado cuidando de quem passa a vida, protegendo a sociedade. Entrando na seção 5, Conselhos e Planos. Vamos ver como essa estrutura toda ganha vida numa linha do tempo, lá no artigo 22. A brincadeira começa com a União publicando o Plano Nacional de Segurança Pública, que vale por 10 anos. Assim que ele é publicado, dispara o cronômetro. Estados e municípios têm exatamente 2 anos para fazerem os seus próprios planos, seguindo as regras federais. E o que acontece se o Estado perder esse prazo de 2 anos? Fica proibido de receber dinheiro da União para a segurança pública. É uma penalidade pesada, e as bancas adoram cobrar esses prazinhos. E para ficar de olho nisso tudo, a gente tem os Conselhos de Segurança Pública e Defesa Social. O detalhe de ouro aqui é que eles têm natureza consultiva e sugestiva, ou seja, eles aconselham, acompanham, sugerem, mas não têm poder de canetada para impor regra. E eles misturam todo mundo, tem gente do governo, do judiciário, do Ministério Público e, claro, representantes da sociedade civil. É uma fiscalização plural. E, finalmente, a seção 6, a nossa resolução de questão prática. Bom, para provar que essa organização mental que a gente construiu agora não é só teoria, eu trouxe uma questão quentíssima. É do exame para o curso de aperfeiçoamento de oficiais dos Bombeiros do Paraná, turma de 2025. É o momento perfeito para a gente validar se o que estudamos realmente funciona na hora da prova. A questão trazia o seguinte cenário. De acordo com a Lei Federal número 13.675 de 2018, que cria a PNS-PDS, analise as afirmativas a seguir. Dá uma lida mental rápida aí e tenta resgatar aquelas caixinhas que a gente acabou de organizar. Olha só que interessante como a banca distribuiu o assunto. A afirmativa 1 diz que os bombeiros são integrantes operacionais do SUSP, perfeito, artigo 9º. A 2 diz que o SUSP é coordenado pelo Ministério da Segurança Pública, exatamente o que vimos no artigo 10. A 3 afirma que a avaliação dos bombeiros considera a prevenção e o tempo de resposta, pura verdade do artigo 12. E a 4 fala que é meta do sistema promover a saúde dos profissionais. Lembra do Provida? Isso aí, artigo 25. Se tudo bateu certinho com o nosso esquema, o gabarito é um só. Letra D. Todas as afirmativas estão corretas. Repara como quando você tem a estrutura da lei organizada na cabeça, você bate o olho nas assertivas e já sabe de onde elas saíram. A resolução fica rápida e segura. Essa leitura inteligente, esquematizada e esquema mestra para aprovação, pessoal, não é sobre ler a lei 1000 vezes, é sobre entender o esqueleto dela. Então eu deixo uma provocação para vocês. Como é que você pode usar essa mesma lógica dividindo por conceitos, integrantes e objetivos para detonar o resto das leis do seu edital? Fica com essa ideia, continua focando em esquematizar o seu estudo, que a sua aprovação é só uma questão de tempo. Um grande abraço e até a próxima revisão.